As hepatites virais continuam sendo um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo. São doenças que provocam inflamações do fígado e podem ser causadas pelos vírus A, B, C, D e E. Embora algumas sejam agudas e tenham cura espontânea, outras podem tornar-se silenciosas e evoluir durante anos sem sintomas, aumentando o risco de cirrose, insuficiência hepática e câncer de fígado. Um dos maiores desafios é justamente o caráter silencioso da doença. Muitas pessoas convivem por décadas com hepatite B ou C sem saber que estão infectadas, descobrindo o problema apenas quando o fígado já sofreu danos importantes. A boa notícia é que houve avanços expressivos na medicina. Existem vacinas altamente eficazes para vários tipos de hepatite e, embora ainda não tenha vacina, a hepatite C pode ser curada em mais de 90% dos casos com os medicamentos modernos disponibilizados pelo SUS. Bom, para transformar todas essas informações num papo bem legal e para que você entenda direitinho tudo isso que a gente está falando para você, nós vamos conversar com a doutora Mariana Caldeira Monte, hepatologista e especialista em doenças do fígado e gastroenterologia. Doutora Mariana, que prazer tê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Orley. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando de um tema tão relevante na nossa população e que é passível de prevenção, passível de medidas de conscientização, de informação para que a cada vez mais haja uma menor prevalência e no combate dessas metas que são previstas pela Organização Mundial da Saúde. Uhum. Doutora Mariana, as complicações da hepatite e seus vários tipos podem ser graves, né? Com certeza, Orley. Sabemos que alguns vírus, nós temos vírus que são os denominados vírus hepatotróficos. São vírus que têm uma predileção por afetar os hepatócitos, que são as células hepáticas, né? As células que constituem a arquitetura do fígado. E dentre esses vírus, eles são denominados em vírus pela ordem do alfabeto. Vírus A, vírus B, vírus C, vírus D ou delta e vírus Z. Dentre esses 5 vírus, os 2 extremos, que são os vírus A e E, eles são vírus que se manifestam com manifestações agudas. Eles geralmente não cronificam. Enquanto os vírus B, C e delta, eles causam inflamações crônicas, geralmente persistem por mais de 6 meses cronicamente, inflamando o fígado e levando a complicações e consequências que muitas vezes podem ser graves. São doenças geralmente silenciosas. Quando eles cronificam, o paciente, o portador do vírus, muitas vezes não sabe que tem o vírus. Então, por isso, a importância da conscientização, da divulgação, da importância dos testes diagnósticos, de avaliar na população em geral os indivíduos que podem ser suscetíveis a ter uma infecção por esses vírus e, consequentemente, a testagem, o diagnóstico, o tratamento, para diminuir e estarmos frente, objetivamente, buscando as metas que a Organização Mundial da Saúde prevê. Até 2030, nós conseguimos eliminar o vírus como problema de saúde pública em todo o mundo. Mais um, né? Doutora Mariana, esse tipo de hepatite causa dor? Algum tipo de dor? As manifestações das hepatites virais podem ser variáveis, podem ser quadros agudos e podem ser quadros crônicos. Nos quadros agudos, geralmente são sintomas mais inespecíficos, por exemplo, a hepatite A, que é uma hepatite ainda endêmica na nossa população, apesar dos avanços da vacinação da hepatite A nas crianças, que tem reduzindo o número de casos nessa população. Porém, eles podem causar no quadro agudo sintomas inespecíficos, por exemplo, dor abdominal, hepatoesplenomegalia, aumento do volume do fígado, náuseas, vômitos, diarreia, alterações como fraqueza, astenia, mal-estar, febre. São quadros sistêmicos, de acometimento sistêmico, e podem cursar sim com dor abdominal.
geralmente esses quadros mais agudos, hepatite A, hepatite E, que são as hepatites, os vírus que manifestam mais de forma aguda. E podem levar à internação, principalmente se o paciente cursar com icterícia, que é a coloração amarelada da pele, das escleras, que são os olhos, a colúria, que é uma alteração da cor da urina, porque a bilirrubina, que é o pigmento amarelo, por isso que o Júlio amarelo vem da cor da hepatite, dos sintomas, dos sinais. Da que ela provoca, né? Dos sinais, e sim, da agressão ao fígado cursando com a icterícia. A pessoa parece que fica meio envernizada, né? Uma coisa assim. Sim, cor, né? Coloração amarelada, principalmente dos olhos, da pele. A urina, uma urina mais escura, pode chegar até aquela cor de refrigerante, de chá, de Coca-Cola, né? Que o pessoal comenta. E o paciente pode cursar com essas manifestações mais agudas, principalmente na hepatite A e na hepatite E. Porém, outras hepatites, hepatite B pode ter manifestações agudas também. Agora, a hepatite C, geralmente, ela não tem muitos sintomas agudos. Então, é o maior risco, que o paciente, a hepatite C, dentre todos esses vírus, é a mais silenciosa. E ela é muito prevalente no Brasil. E tão perigosa quanto as outras. Né? Sim, porque ela cronifica silenciosamente e, ao longo de décadas, o paciente, não sabendo que é portador de hepatite C, ele evolui com fibrose progressiva do fígado, manifestações chegando até a cirrose e o câncer do fígado. Chega até o câncer. Sim, é muito prevalente. No Brasil, o câncer hepático, uma das principais causas é a hepatite C causando os quadros de câncer primário do fígado. Que tipo de exame, doutora Mariana, pode detectar isso? Por exemplo, eu vou fazer um exame para ver se eu estou com hepatite. É de imagem, de sangue, como é que é? No rastreio, nós temos, nos exames de rotina, pode ser solicitado enzimas, avaliação geral do perfil hepático. São enzimas do fígado TGO, TGP, gama-GT, fosfatase, dosagem de bilirrubinas, a parte da função hepática com albumina, TAP. Porém, do rastreio das hepatites em si, nós temos os testes, que são as sorologias, e temos os testes rápidos, disponibilizados em todas as unidades básicas de saúde, de forma gratuita, que são os testes que temos para hepatite B, hepatite C, além de HIV, outras doenças também infecciosas. Temos o teste para populações, por exemplo, nós comentamos com a hepato, eu costumo pedir para os pacientes como um rastreio, um exame de rotina. O paciente chega ao consultório do gastro, do hepato, e se o paciente tem mais de 40 anos, anteriormente nós temos aquele relato, os pacientes usavam, antigamente não tinha uma correta esterilização, não se usava seringas descartáveis, muitas vezes eram usadas seringas reprocessadas muitas vezes não esterilizadas da forma correta, aquelas seringas de vidro, vacinas, agulhas que não eram corretamente esterilizadas, e isso acarretava muito a contaminação de vários indivíduos. Tem até casos, assim, pontuais de histórico. Na época da minha residência, eu vivenciei isso. Era um grupo nas décadas de 60, 70 e 80, muitos atletas amadores, atletas profissionais, utilizavam alguns estimulantes, algumas vitaminas que eram administradas na forma de seringas. E por muitas vezes, essas seringas eram compartilhadas, então havia uma contaminação cruzada, talvez do time todo. Se algum indivíduo tivesse hepatite C, por exemplo, ele contaminava aquele material, que não era descartável, às vezes era reutilizado, não era corretamente, não sofria um processo de autoclave, de esterilização correta, né, seguindo as formas de biossegurança, e, consequentemente, aquele material contaminado com sangue, que é a forma de transmissão da hepatite C principal, era contaminado
passava para vários indivíduos, além das injeções de corticoide, geralmente atletas passavam por processos de desgaste articular, infiltrações articulares. Então, tudo isso acarretava uma ampla infecção, contaminação. Em cadeia, né? Sim, sim. Eu cheguei a atender, na época da minha residência, assim, grupos eram indivíduos que faziam parte de um time de futebol na época, nas décadas de 70, e todos eles estavam contaminados com hepatite C. Gente. Fizeram um tratamento temos no Brasil um tratamento eficaz, seguro, resolutivo, que cura mais de 95% dos casos de hepatite C. Então, eles conseguiram se curar, mas permaneceram décadas com essa infecção. E o tempo entre o contágio com o vírus até o tratamento, por exemplo, na hepatite C, se for um tempo prolongado, se não tiver um diagnóstico durante esse período, há avanço de inflamação no fígado e, consequentemente, aumento de agravos, de complicações, um fígado vai ficando mais crônico, vai se cirrotizando, aumenta o risco de descompensação do fígado, de agravos relacionados a essa doença do fígado. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. O fígado tem transplante? Aceita transplante de fígado? Sim, sim, nos casos... Tem muito sucesso? Aqui no Brasil, nós temos uma rede de várias instituições que realizam transplante hepático, né? É um serviço com reconhecimento mundial no número de transplantes, de organização. E os pacientes são listados e têm os critérios de indicação de transplante. Aqueles indivíduos que têm um caso de hepatite, que essa hepatite evolui com cirrose, que é o grau 4 de fibrose do fígado, e descompensação dessa doença com insuficiência hepática, que o fígado cronicamente vai perdendo suas funções e aumentando notas. Existem scores, scores de gravidade dessa doença do fígado. E esse paciente, à medida que ele vai avançando em gravidade, ele se torna um paciente elegível para um transplante, diante da gravidade da doença. E há casos também de situações especiais. Pacientes, por exemplo, que têm câncer no fígado decorrente da sua doença, tem os critérios de inclusão, de acordo com o tamanho do tumor, e isso ele é elegível também para um transplante como forma de aumento de sobrevida desses indivíduos. Porque às vezes a doença já está num estágio tão avançado que o transplante, apesar de ser uma grande cirurgia, ter seus riscos, o benefício da cirurgia supera os riscos. O fígado não funcionando bem, certamente outros órgãos ali em volta também não vão estar bem, né? Ah, com certeza. O fígado é um órgão vital. E associado a ele temos vários outros órgãos, né? Rins, coração. Então, se há uma disfunção de um órgão, pode ocorrer com a disfunção de múltiplos órgãos associados com a doença hepática. Isso, pacientes que têm alterações de rins, alterações cardíacas e as doenças associadas também. Geralmente, nós observamos o indivíduo ele tem uma doença não só pela hepatite. É muito prevalente a doença, por exemplo, diabetes, o sobrepeso, a obesidade, a hipertensão, as alterações de colesterol que aumentam o risco cardiovascular. E essas doenças, em conjunto, podem acarretar a síndrome metabólica, que é uma doença sistêmica, que tem manifestações também no fígado, e podem potencializar os agravos além do próprio vírus. Elas podem
se somar à doença viral, causando ainda mais agressão naquele fígado que já está doente, e com isso progredir mais rapidamente aquela doença do fígado, levando a uma progressão mais rápida para um futuro transplante, descompensação daquela doença. Isso pode ocorrer também. Outras doenças associadas. A senhora já falou que uma das formas de transmissão é através de agulhas. Quais outras formas? Por exemplo, usar um barbeador de um amigo, escova de dente, essa coisa toda, isso também pode servir de contágio? Temos várias formas realmente de transmissão. Da hepatite B, as principais são, além de contato com utensílios que podem ser potenciais contaminantes, se estiverem com sangue, presença de sangue contaminado com vírus. Sabemos a transmissão de mãe para filho, a transmissão também de forma sexual, que a hepatite B é uma infecção sexualmente transmissível. Quanto ao contato, sabemos que é importante esse rastreio dos indivíduos. Por exemplo, um indivíduo que tem hepatite B. Se ele desconhecer a sua condição de portador, ele pode estar aumentando o risco de dispersão dessa infecção, né? Seja por contato sexual, seja por utensílios de higiene pessoal. É muito comum, por exemplo, o contato em estabelecimentos. É importante nós termos uma correta vigilância, uma correta seguir à risca as regras de biossegurança para evitar essa disseminação e esse contágio. Sabemos, por exemplo, que o vírus da hepatite B, em uma superfície com sangue, no sangue seco, ele é capaz de sobreviver até uma semana. Imagina isso, por exemplo, num salão de beleza, manicure, se não for seguido o protocolo correto de autoclave, de esterilização dos utensílios. O vírus da hepatite B é o vírus mais passível de contaminação, de infecção. Ele é mais infectante, ele é 100 vezes mais infectante do que o vírus do HIV. E o vírus da hepatite mais B... que o HIV? Ele é mais, por exemplo, profissionais de saúde. Nós, profissionais de saúde, que lidamos com procedimentos invasivos, contato com sangue. Se houver uma perfuração, um acidente pérfuro-cortante de um profissional de saúde, o risco de adquirir uma hepatite B é muito maior do que se adquirir uma hepatite C, por exemplo, ou HIV. Porque o vírus da hepatite B, ele é muito mais infectante, ele tem um potencial de infecção 10 vezes maior do que o vírus da hepatite C e 100 vezes maior do que o vírus HIV. Então, a grande preocupação... Sim, mas que bom que... É bom que exista uma prevenção, existem vacinas. Nós temos a vacinação universal disponível pelo SUS para o vírus da hepatite B. Então, nesse sentido, é imprescindível a vigilância de todos os profissionais de saúde. Nós realizamos testes de triagem, de acompanhamento nos exames periódicos. Temos que saber a documentação da nossa proteção vacinal. Então, isso é muito importante. Existe um teste que é chamado... Vocês estão permanentemente em contato, né, com esse Sim, tipo de fator... vírus, por exemplo. Com certeza. Fator de risco, né, durante a manipulação, durante o contato. E não só apenas nós, profissionais de saúde. Há profissionais que lidam com procedimentos estéticos, manicures, profissionais de tatuagem que fazem a micropigmentação, tatuagens, a parte de piercing também, devem estar atentos e devem ser orientados, ter uma educação em saúde e um treinamento específico para que eles possam se proteger também. A tatuagem é um risco alto, né? Deve ser, né? Se não tiver uma precaução. Com certeza. As tatuagens, elas são utilizadas agulhas. Tudo que é pérfuro cortante, tudo que tem uma invasividade, que pode gerar um contato com sangue contaminado, é um fator de risco.
Além disso, outras formas de contaminação, por exemplo, agulhas de acupuntura, são coisas, às vezes não é muito comentado, mas assim, sempre preferir profissionais que usam agulhas descartáveis, né, ou reservar procedimentos, utensílios para aquele paciente, para aquele cliente. Utensílios de manicure, tem toda uma vigilância, a Anvisa tem todos os critérios que são passados pela vigilância sanitária para os estabelecimentos, mas a gente deve conscientizar os próprios funcionários para eles saberem a importância de se seguir aquele protocolo padrão. Por exemplo, sabemos que para que o vírus B ele seja erradicado da superfície de um alicate, por exemplo, ele precisa estar dentro da autoclave. A autoclave é um procedimento que é uma máquina que não permite a manipulação antes de diminuir a pressão interna, porque é uma esterilização a vapor, utilizando vapor, pressão e temperatura. Então, o indivíduo coloca o utensílio dentro desse equipamento. Então, ele consegue ter um controle melhor daquele tempo de esterilização do material. Enquanto algumas outras formas de esterilização, por exemplo, aqueles forninhos, né, de manicure, é importante manter uma temperatura por pelo menos 2 horas. Se a funcionária abre aquela portinha ela perde aquele tempo. É isso. Então, é importante conscientizar esses profissionais sobre a importância da forma de utilizar os equipamentos de esterilização dos utensílios utilizados no dia a dia, porque senão se perde. O beijo, por exemplo, esse beijo comum, muita gente se cumprimentando, tal, isso pode transmitir? Olha, da parte da hepatite B, tem alguns fluidos corporais que aumentam, quando exposto, aumenta o risco de transmissão, mas a saliva, o beijo, não. Não, né? Não está associado ao aumento do risco. Só se houver uma solução de continuidade, que seria uma mucosa, por exemplo, a mucosa oral com alguma ferida, com exposição de sangue, e isso poderia ser um fator de risco. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Cirrose é uma palavra terrível, né? Que muita gente fala, o cara pegou cirrose e morreu, está morto, né? Como é que é essa coisa da cirrose com hepatite? A senhora já deu uma lapada sobre isso, mas é que as pessoas sempre, quando ficaram sabendo que eu ia fazer essa entrevista com você sobre, a senhora pergunta para ela mais sobre cirrose. Então, a cirrose, né, é até um termo que nós temos reduzido. O melhor termo para ser denominado seria doença hepática crônica avançada, que é uma doença com uma fibrose avançada, que sabemos que o fígado, ele, diante de uma agressão crônica, ele pode evoluir com graus cada vez mais avançados de fibrose, que são as cicatrizes no fígado. Essas cicatrizes podem ir de grau 1, grau 2, passar para grau 3 até o grau 4, que é considerado o grau máximo de fibrose, que é uma fibrose avançada, que é popularmente chamada de cirrose. O exame de imagem detecta isso? Detecta a ultrassom, tomografia, ressonância, eles detectam as alterações morfológicas, que seria da anatomia do fígado, que sofreu cronicamente uma agressão. Pode haver uma redução, um predomínio de aumento da parte esquerda do fígado, redução do lobo direito, algumas alterações das veias que chegam ao fígado, por exemplo, aumento da veia porta, que é uma veia que traz o sangue dos intestinos para ser filtrado dentro do fígado. Essa veia pode se alargar, porque o fígado vai ficando cheio de cicatrizes e impede a passagem desse sangue
Então, esse sangue começam a surgir caminhos alternativos para levar esse sangue. Ao invés de ser filtrado pelo fígado, esse sangue pode passar por caminhos alternativos até chegar ao coração. E essas alterações podem culminar com presença de varizes esofágicas, algumas complicações mais graves associadas com a fibrose avançada do fígado. Isso é muito comum de ocorrer. Falando em questões da doença crônica do fígado, as hepatites virais são causa de aproximadamente 57% dos casos de fibrose. Porém, sabemos que a fibrose no fígado não necessariamente é causada só pelos vírus. Elas podem ser causadas por agentes tóxicos, como, por exemplo, o álcool. Doenças autoimunes podem afetar o fígado e causar uma inflamação crônica desses hepatócitos, dessa estrutura do fígado, levando à fibrose avançada. Outras alterações, medicamentos tóxicos também, doenças metabólicas. Hoje, uma das principais causas com a erradicação, com essas campanhas de erradicação, de redução das hepatites virais, está ocorrendo uma redução das hepatites como causa de fibrose avançada e um aumento da doença metabólica. Como é que é a doença metabólica? A doença metabólica é a doença causada por fatores como, por exemplo, o pré-diabetes, a obesidade, o sedentarismo. Ela combina um conjunto de alterações. Tem nada a ver com hepatite, né? Elas causam hepatite, aquela hepatite, porque elas causam uma deposição de gordura no fígado, causam fígado gorduroso. E o fígado gorduroso, ele pode inflamar. Nós temos a esteatose, que é o fígado gorduroso. Esse fígado gorduroso, a esteatose é um fator para ter inflamação. Isso vai gerar inflamação e pode gerar fibrose. Imagina um indivíduo que já tem uma hepatite C, silenciosa. Ele não sabe que tem essa hepatite, talvez adquiriu uma transfusão. Esse indivíduo, se ele tem outros fatores metabólicos, por exemplo, se ele é obeso, sedentário, acumula gordura no fígado por conta dessas outras doenças, que são doenças cada vez mais prevalentes no mundo, esse indivíduo vai ter 2 fatores de agressão ao fígado, não só o vírus. Ele terá a doença metabólica do fígado, que é a gordura no fígado associada a essa disfunção metabólica, que é o fígado gorduroso, e se ele, por exemplo, consome álcool, que é outro fator agravante, ele vai ter 3 fatores. Eu queria te perguntar sobre o álcool, que algumas pessoas também me pediram para... Você pergunta para a doutora lá se o álcool é o grande vilão do fígado. Um dos vilões. Ele pode ser cofator se o indivíduo já tem outras doenças que podem agredir o fígado. Mas ele ainda é um dos principais, porque a cirrose, né, popularmente, a doença está muito associada com o estigma do álcool. Porém, ele não, hoje em dia, ele tem reduzido o número de incidência para outras doenças que são mais prevalentes, que estão associadas com a rotina alimentar, com o estilo de vida. Isso não quer dizer, você que está nos acompanhando, que o álcool está liberado. Não é por aí. Não. Inclusive esses pacientes, os indivíduos que já têm uma doença estabelecida no fígado, com grau de fibrose, com agressão, seja por vírus, por doença metabólica, que é o fígado gorduroso, que pode avançar para fibrose avançada também, eles são indivíduos que a gente até desaconselha o consumo de álcool. Não é seguro, porque pode ser um cofator para aumentar a velocidade de agressão a esse fígado e culminar com consequências mais graves, com inflamação mais rápida, aumento do risco também de câncer no fígado decorrente dessa inflamação, e fibrose avançada e suas complicações, levando até a casos de transplante, casos de descompensação da doença, por exemplo, com formação de varizes de esôfago, risco de formação de ascite, que é o líquido, que é uma descompensação da própria doença do fígado.
encefalopatia, há vários agravos associados, internações, perdas sociais, econômicas, prejuízos que se estendem não só na área da saúde, eu acho que no contexto como um todo da população. Perdas de qualidade de vida, de dias de trabalho. Esse café Cajubá realmente é inigualável. E está cada vez mais fácil provar dessa delícia. Entre aí no cafecajubá.com.br, faça seu pedido e desfrute com seu sabor de uma novidade mais que interessante. Nas compras acima de R$ 150 no seu pedido pelo site, acrescente o cupom ORLEI10 e ganhe 10% de desconto na sua compra. Café Cajubá, há 60 anos, uma tradição que lembra o mais puro café brasileiro, o requinte do sabor em sua xícara. Doutora Mariana, a conversa está muito boa, mas um cafezinho é bom, né, para temperar a prosa. Aliás, o café faz bem para a saúde, né, doutora? E o café faz bem para o fígado. É mesmo? Tem estudos comprovando olha aí. que o fígado, que o café é um adjuvante, ele pode ser antifibrótico, tem efeitos antioxidantes para o fígado, podendo beneficiar a questão hepática. Então, eu recomendo para os pacientes. É algo que no consultório, assim, obviamente, evitar o café açucarado. Tudo tem a medida, né? Sim, mas o café é estudos mostrando a sua eficácia no efeito. É por isso que meu fígado é uma beleza, que eu tomo café demais. Demais assim, sempre, né? É muito gostoso. E aí na sua cidade, se não tem o café no armazém, no supermercado, na venda da esquina, você pega o seu celular, o seu computador, entra lá, cafecajubá.com.br, faz o seu pedido, entra no Mix do Cajubá, faz o seu pedido, que logo, logo está aí. Boa notícia a senhora me deu, que o café faz bem para a saúde também. É recomendado. Para todos nós, que bom. Com certeza. Doutora Mariana, a hepatite A e E, relacionada a crianças, quais os cuidados que deve ter? As hepatites A e E são aquelas hepatites causadas que geralmente se manifestam de forma aguda e elas não cronificam. São hepatites agudas, manifestações agudas que podem ter picos endêmicos, principalmente em regiões, por exemplo, creches, instituições de longa permanência, e elas estão associadas, são transmitidas de forma fecal-oral, como seria um indivíduo infectado, ele transmite esses vírus, ele elimina os vírus através das fezes. E se não houver condições, se não houver uma adequada medida de higiene, medidas sanitárias, pode haver contaminação de água, alimentos e, consequentemente, passar a ocorrer surtos por hepatite A e E. Temos casos, por exemplo, a hepatite A ela é passível de prevenção com a vacina. Hoje, a vacina da hepatite A está presente no calendário vacinal das crianças de 15 meses a 4 anos. Porém, ela pode ser uma vacina passível de aplicação na rede privada por indivíduos que são suscetíveis à hepatite A. O que seriam aqueles indivíduos suscetíveis? Indivíduos que não foram vacinados na infância e que não tiveram contato com o vírus durante a infância, porque geralmente indivíduos que têm contato com o vírus A na infância manifestam de forma mais branda, com uma virose, alterações podem acarretar febre, exantema, náuseas, vômitos, dor abdominal, mas geralmente quadros que não cursam com icterícia, como ocorre se esse indivíduo não teve o contato, não adquiriu uma resistência, não adquiriu anticorpos naturais tendo contato prévio e não se vacinou. Se esse indivíduo na fase de jovem, adulto, se ele tiver contato com o vírus da hepatite A, ele pode manifestar um quadro mais intenso, levando até mesmo à internação, com icterícia, com alterações de enzimas hepáticas, que são a TGO, TGP, elevação mais pronunciada dessas enzimas, e um quadro mais grave,
Há casos descritos até de hepatite fulminante. Felizmente, Hepatite fulminante. Fulminante por hepatite A. São casos mais raros, Isso mas em podem crianças ocorrer. ou adultos? Isso mais em adultos. Em crianças é uma manifestação mais indolente. Mas há campanhas de incentivo à vacinação dessas crianças para que os indivíduos já avancem, né, para a fase adulta já imunizados, já não suscetíveis a adquirir esse vírus. E medidas sanitárias, lavar as mãos, cuidar bem dos alimentos, manipular os alimentos, o manejo dos dejetos, né, adequado saneamento básico, são medidas de saúde pública para tentar evitar a proliferação quando o indivíduo está infectado, evitar o contágio de outros indivíduos. Um pouco de higiene nunca faz mal, né? Nunca fez mal para ninguém, né? Isso. Assim, faz parte. O fígado, ele se regenera depois que ele está nessa situação que a senhora já falou de fibrose, aquela coisa toda, faz um tratamento, ele volta ao que era? O fígado, ele pode, a depender do tempo de agressão e das consequências dessa inflamação, se ocorrer uma inflamação crônica, persistente, que leva à formação de fibrose, de cicatrizes, ele pode chegar a um estágio em que ele não reverte ao seu padrão habitual, ao seu padrão prévio. Mas há formas de documentar esse grau de evolução. Hoje em dia nós temos, através de scores, de cálculos matemáticos, utilizando dados como, por exemplo, valores de enzimas hepáticas, plaquetas, é possível presumir o grau de fibrose daquele fígado. E há métodos mecânicos também que são passíveis de serem realizados de forma não invasiva, que é a elastografia hepática, que consegue avaliar através de aparelhos, a quantidade de fibrose presente naquele parênquima hepático. Além da biópsia, mas a biópsia é um método invasivo. Então, cada vez mais tem se utilizado. Mais ainda, né? Tem o inconveniente de ser um procedimento de maior risco de sangramento, as complicações, e ela é usada hoje cada vez menos, ela é usada quando há dúvida diagnóstica, quando está se procurando outras causas de hepatite, mas hoje em dia tem se avançado os métodos não invasivos para a detecção dessa fibrose e do avanço da doença hepática. Uhum. Um deles é a elastografia hepática. Existem esses remédios caseiros bons para hepatite? Sabe-se que... Os chás, essa coisa, inclusive para criança, a senhora falou aí sobre icterícia. Sim. Eu me lembro, posso estar muito enganado, de uma pessoa vizinha, uma vez a menina, filha dela, bebê, estava com icterícia, eu falei assim, dá caldo de feijão é bom, cura. Sabe-se que há muitas receitas, fórmulas populares, chás. É o chá da tia, né, da avó? Sim, mas nós, hepatologistas, somos temerosos em questões dos chás. Porque sabemos que, apesar de natural, que tem aquela crendice que o que é natural não faz mal, mas não é bem assim. Produtos naturais, chás, eles podem ser hepatotóxicos. O que seria isso? Eles podem levar à agressão do fígado. Então, o paciente, por exemplo, já tem uma doença viral e ele utiliza mais um fator que possa ser um fator de agressão e piorar aquele quadro. Temos casos relatados, o FDA tem um site que se chama LiverTox, em que ele cataloga os chás, suplementos, até mesmo medicamentos. Como é que é o nome do... LiverTox. Liver. É um site americano que ele cataloga todas as substâncias que, à medida que vão sendo catalogadas, estudadas, documentação de casos, eles vão publicando, atualizando esse site. E assim, a toxicidade no fígado não é só por drogas, com substâncias psicoativas, substâncias ilícitas, álcool. A toxicidade ao fígado pode ser acarretada por medicamentos necessários para o controle de doenças, antibióticos, principalmente antibióticos, quimioterápicos, e também os chás, suplementos, ervas,
podem gerar agressão. Então, levando até mesmo a casos de hepatite fulminante, transplante, a casos bem graves, né? Eu já acompanhei alguns casos aqui na cidade, assim, de toxicidade relacionada a produtos, e talvez o paciente foi com boa intenção de tentar ajudar um quadro, resolver algum quadro de saúde, e não só apenas a questão dos chás, às vezes a associação de mais de um chá, de mais de uma substância, potencializa esse efeito tóxico. Essas bombas que o pessoal de academia costuma tomar, pessoal que eu falo assim, um ou outro que toma, isso por fígado também não é bom, né? Sabemos que os esteroides anabolizantes, eles são um potencial fator de risco para doenças hepáticas, para fibrose, até mesmo para o câncer no fígado. Esses whey da vida, creatina, coisa toda. Os suplementos, se eles forem fabricados com uma boa procedência, sem contaminação cruzada, porque o grande desafio é a contaminação cruzada. Por exemplo, produtos manipulados, até mesmo um medicamento manipulado. Se naquela bancada não tiver um controle sanitário adequado, pode ocorrer contaminação daquela amostragem e um potencial tóxico de outras substâncias que foram adicionadas àquele produto. Mas o whey, creatina, se forem de boa procedência, o risco é mínimo. Mas a questão são wheys, fabricantes que têm o selo da Anvisa, que podem ter contaminação de outros produtos, hormônios, outros produtos com potencial hepatotóxico. Isso a gente não tem muita vigilância e talvez no rótulo não é descrito essa possibilidade. Então, não sabemos o que realmente tem de aditivo ali naquele produto. Tem aqueles também importados, né? Que não compra aquele que é importado que é bom. Nem sempre, né? A procedência sempre é importante. Que sabemos desse risco, medidas de vigilância. Por exemplo, no Brasil é regulamentado pela Anvisa, mas sabemos que pode ocorrer, às vezes, compra de aqueles produtos, ervas, produtos para emagrecimento, que cada vez mais utilizados e prometem... Essas injeções de agora também estão nessa lista? Elas podem, a depender se não tiver uma regulamentação, a pureza da substância, se houver contaminação, sim, podem ser potenciais, porque o fígado é um grande filtro do organismo. Então, qualquer produto, qualquer medicamento pode levar à sobrecarga desse órgão e culminar com consequências. No geral, hoje tem que ter cuidado com tudo, né, doutora? Principalmente essa questão de higiene, né? Com certeza. Então, a prevenção é a chave para se reduzir o número de casos das hepatites virais. Tanto a prevenção a nível sanitário, para as hepatites que são transmissíveis, né, na forma fecal-oral, quanto a prevenção de uso de instrumentos, uso de descartáveis, relações sexuais desprotegidas, né, sempre com proteção, a conscientização de todas essas potenciais vias de infecção, e a partir daí a informação gerar cuidados, né, conscientização para o manejo e evitar a infecção. Não custa e fica mais barato, né, para a pessoa, né? Além da qualidade de vida, né, que não é comprometida. E prevenção secundária. O que seria prevenção secundária? O diagnóstico desses indivíduos que já têm a condição da infecção, e a partir daí existem tratamentos. Temos no Brasil tratamentos todos pelo SUS, tanto para hepatite B quanto para hepatite C. Para hepatite C temos quase 100% de cura, e são tratamentos eficazes.
São tratamentos seguros, bem tolerados, são doses de comprimidos diários, um comprimido diário por 3 meses, o paciente é realizado posteriormente a quantificação do vírus no sangue, e essa quantificação, ela nos mostra a cura de mais de 95% dos casos. Já a hepatite B, hepatite B é uma doença que a gente não fala em cura, mas falamos em controle. Porque o vírus B é um vírus DNA. São 5 vírus que citamos. Dentre os 5 vírus, o único que é um vírus DNA é o vírus B. E ele consegue se incorporar ao DNA das nossas células. Então, por isso que a erradicação do vírus B é mais difícil, porque ele se integra ao genoma humano. Então, mas estão sendo desenvolvidas medicamentos, né, pesquisas para se tentar uma medicação que eficazmente retire, né, deixe de incorporar e cause e acarrete a cura da hepatite B. Mas nós temos controle com bons medicamentos toleráveis, medicamentos com perfil de segurança e eficácia muito bons. Tudo fornecido pelo SUS. Tudo pelo SUS. A prevenção também da transmissão vertical, que o Brasil é um dos países que segue as metas da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de erradicar a transmissão vertical, não só da hepatite B, mas do HIV, da sífilis, de outras doenças transmissíveis da mãe para o feto. E o Brasil busca metas, né, tanto em instância nacional, municipal, estadual, incentiva os municípios a buscarem essas metas de controle. E isso para prevenir novos indivíduos, o avanço, e a gente bloquear a transmissão dos vírus. É uma transmissão em cadeia, né? Porque um infectado, ele pode transmitir para um punhado. Sim, com certeza. Doutora Mariana, o que mais, hein, que nós temos sobre hepatite? A abrangência, temos, na verdade, é um tema global, inesgotável, curiosidades, temos a questão, mas o mais importante é o avanço do tratamento, a possibilidade de cura no caso da hepatite C. Não temos ainda vacina para hepatite C, mas temos esse tratamento curativo. Da hepatite B, assim, sabemos que as hepatites virais, elas correspondem a 304 milhões. Existem no mundo atualmente em torno de 304 milhões de pessoas infectadas pelos vírus da hepatite B e C. Gente, é mais que o Brasil inteiro, hein? Anualmente, há uma prevalência de mortes de 1,3 milhões de mortes atribuídas às hepatites B e C. Por dia, isso? Isso por ano. Por dia, aproximadamente 3.500 mortes associadas ao vírus B e C. E a grande questão é que há essa relevância, né, um tema relevante, e por dia ainda são transmitidos aproximadamente 4.900 indivíduos adquirem vírus B ou C no mundo. Então, é uma prevalência ainda é por isso que se propõe metas para enfrentamento, para combate, né? Porque de repente vira uma epidemia, né? Sim, alguns países, né, principalmente África, Sudeste Asiático, ainda são áreas endêmicas. O Brasil conseguiu, na questão de hepatite B e C, não é mais um país endêmico, tem uma endemicidade baixa, né, de taxa de prevalência da hepatite. Isso graças aos programas de saúde, né, o empenho de organizações, do governo, né, de estratégias de enfrentamento. Mas no mundo ainda observa-se 1,3 milhões de mortes por ano, aproximadamente a maioria dos casos relacionados à hepatite B, que é em torno de 1,1 milhão por ano de mortes atribuídas à hepatite B. É muita coisa, né? Geralmente casos associados com a fibrose avançada e com câncer de fígado. Muito bom. Doutora Mariana, foi um prazer tê-la aqui. A gente sabe que, como já dissemos aqui, é um tema inesgotável, mas o nosso tempo está meio no talo. Sim, já o tempo. Nós temos que encerrar aqui. Foi um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Tenho certeza que o conteúdo que a senhora disponibilizou aqui sobre esse tema tão importante para a nossa saúde e a saúde pública
será de grande valia. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder falar, acho que abranger, né, ter uma abrangência maior desse conhecimento sobre as hepatites, a sua importância, a sua relevância, e servir de veículo, né, para conscientizar mais pessoas e essas pessoas poderem disseminar essa informação, estarem mais atentas, né, buscarem questionar mesmo, né, no seu dia a dia, né, formas de transmissão e orientar mais pessoas. Isso. Esse é o objetivo do nosso programa. Muito Perfeito. obrigado. Obrigada. Para você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Até a próxima.